Boa noite para os irmãos, mais uma mensagem, vamos ao hino Crê e Observa. Mais uma mensagem. Em Jesus confia, sua lei observa, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeitos guarda, tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Ele observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. O inimigo fala, se a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem a intriga maior poderão ao fiel abalar. Vem observar o fiel obedece ao que Cristo manda. Que alegria sem par, que prazer singular, tenho crente zeloso e leal, a Jesus contemplar, com Jesus sempre andar, que consolo constante observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Resoluto Senhor, e confesso gratidão, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade. O fiel obedece ao que Cristo manda. A gente nunca abre a Bíblia sem antes abrir a boca para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Cristo, véspera da segunda vinda de Cristo, está preparado e levar o Senhor para quem está nas trevas. Essa mensagem, apesar que poucos estão pegando no YouTube, inclusive os apps, não muitos, mas eu estou fazendo minha parte. Muita dor no coração. Prepara-nos o que vem na frente, de prova, engano, queda, pecado, qual quebrar. É o que eu te peço em nome de Cristo. Amém. O título da mensagem hoje é a mudança na palavra ou a mentira na palavra, uma coisa assim. Daniel 2:31.
2.600 anos atrás. Daniel contando o sonho para Nabucodonosor. Tudo Nabucodonosor teve um sonho, uma grande estátua, 27 côvados de altura, são isso aqui. 27 não, acho que é 58, 55, acho que é 27 metros. E 6 côvados de largura. A cabeça era de ouro, Babilônia, que é o rei Nabucodonosor. Os peitos de prata, a Grécia, o urso. Os quadris de bronze, o Medopérsia, o leopardo. E o quarto reino, um animal muito assustador, com pés de ferro, canelas de ferro e pés de barro misturado com ferro. Esse animal, ele vai aparecer em Daniel 7:7. Nas visões que eu tive à noite, vi um animal muito assustador vindo para a minha direção, no qual tinha 10 chifres, quebrou 3, nasceu 1, subiu as planícies do céu, entrou no santuário, já o Daniel 7, 8. Entrou no santuário, deitou a verdade por terra e o que fez prosperou. Daniel 8:12. Daniel 7:7, Daniel 8:8-12. Muito bem. O que esse reino mudou? Mudaria 900 anos depois. Século III, o imperador Constantino de Roma e o Papa Eusébio. Primeiro Papa que disse que foi Pedro. Mentira. Tirou 950 capítulos da Bíblia, dos 1190. Disse que era só o novo e tal, agora depois já não é o novo mais, é da ressurreição de Cristo para frente, pela graça. O sacrifício dele lá atrás é uma graça com desgraça, né? Fazer você servir Deus e a carne. Muito bem. E a lei de Deus que eles mexeu. Daniel 7:25. Daniel também viu. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo. Eis que tratará de mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. São 3 tempos e meio. Jesus morreu e ressuscitou, o que anulou. Entendeu bem? E também 3 tempos e meio, que foi o batismo dele até a sua crucificação. Viu aí? E o que mais, profeta? Os tempos é que pôr do sol, Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Houve tardes e manhãs o primeiro dia. De meia-noite, que eu acho que já está quase dando, agora no nosso século os negócios, agora ainda é a noite de dia domingo, certo? A noite de dia vai entrar dia domingo depois de meia-noite. E entrou 6 horas da tarde, hoje no pôr do sol. Tudo bem? Muito bem. E a parte escura do dia começa a parte primeira do dia começa no escuro. A parte clara é amanhã. Houve tardes e manhãs. Muito bem. E a lei?
já falei, os livros. O segundo mandamento para adorar a imagem, estátua, adorando a estátua de Satanás, aí é o mesmo pecado. Terceiro, tirou, não tomou o nome do seu Deus em vão, colocou o 10º, dividiu o 10º no meio, destruiu as famílias e não desejar nada do teu próximo, nem a mulher ou o marido do teu próximo. Destruiu a família. E as duas famílias, 3 coisas. Quarto mandamento, era o sábado, colocou o domingo. Família divinal, que é Deus, e a família adâmica. E este mandamento, a família da semente. Você vê que ele vai lá na raiz. Beleza, tá bem explicado, né? Agora, mas os canelas de ferro, os 10 chifres de barro. Apocalipse 13:1. Vi uma besta sair do mar, com pés como de urso, peito de prata, 3 costelas na boca para devorar muita carne. Está lá em Daniel 7 também. E boca como de leão, Babilônia em cima. O dragão deu à besta o seu poder, a sua autoridade. Quem pode reinar contra a besta, que faz grandes sinais e prodígios? Beleza. Segunda besta agora. Viu uma besta sair do mar, com pés como de boca de leão, com 7 cabeças e 10 chifres. Viu lá os 10 chifres lá de Daniel 7:7. E a segunda besta, Apocalipse 13:11. Vi sair da terra uma besta que tem 2 chifres, parecia cordeiro, falar como o dragão. Os Estados Unidos é a nação mais cristã do mundo e o Brasil em segundo lugar. E na Igreja Católica estão pregando a Bíblia, também vale. Mas você tem que testemunhar, voltar à verdade, voltar à lei, não vai. É para segurar o que está lá, Apocalipse 18, um último anjo está descendo do céu, o Espírito Santo. Ouvi uma voz que vinha do céu que dizia: caiu, Babilônia, retirai-vos dela, povo meu, porque ela vai ser queimada e vai sofrer as pragas e ser queimada. Mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 14:9. Viu o terceiro anjo voando, dizendo: se alguém adorar a besta, recebe sua marca sobre a mão, sobre a fronte, sofrerá as colas de Deus, que as pragas marreiras. Apocalipse 16:1-18. Primeira praga, portador da marca da besta, verá ursa, maligna e perniciosa. A morte vai estar amarrada em Apocalipse 9:4. Vai cair pedaço do carro no chão, dois de pé. É como a lepra, é como a doença que Deus permitiu Satanás pôr em Jó. Mas ali, o caso de Jó é outra coisa. Provar a fé dele. Aí, muitos Amós 8:11 vão caçar a palavra de matar quando pode acontecer, aí não vai ter mais jeito, a porta vai estar fechada. Mateus 7:13, Apocalipse 4:1 e Apocalipse 11:18. Certo? Muitas coisas. E essa besta, segunda, recebeu o poder também do dragão, faz grandes sinais antes de fogo do céu chover à vista dos homens, e toda a terra se maravilhou segundo a besta. E ela matará aqueles que não obedeceu e tem os seus nomes no livro da vida antes do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Quem quer ser morto à espada vai, quem quer cativeiro vai. E aí começa todos os grandes, ricos, pobres, que seja dado essa marca na mão direita, o sinal sobre a fronte, o sinal na mão. A gente sabe que é o domingo, Deus é o sinal também. Ezequiel 20:12 e 20:20. Por isso, ler meus sábados para que servi de sinal de mim vós, para que salvar as forças de Deus, que vos santifique em Cristo. Agora, no céu, ele foi a primeira família eterna de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não conseguiu, foi para o segundo mandamento do próximo: amarás a teu próximo como a ti mesmo, a terça parte dos anjos. Depois ele foi na primeira família, semente. Gênesis 2:7.
Então, tendo acabado de formar o homem, o Senhor do pó da terra, plantou um jardim na banda do oriente e disse: de toda árvore que há no jardim se comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comer certamente morrerás. Aí ele acabou entrando na família que Deus criou e em toda a geração. Mas não, o pecado é levado em conta quando não há um Salvador. Gênesis 3:6, vendo a mulher que a árvore é boa para dar entendimento e aos olhos, sabedoria aos olhos, comeu do seu fruto, deu seu marido, não estava nu. Ele falou com Eva que ao ela morrer, ela ia morrer e viver a vida que ela já havia. E não precisava de Deus, ela mesma seria o próprio Deus. E a serpente, que nunca tinha falado, comeu da fruta e estava falando. Certo? Muito bem. O negócio dele é pitada de verdade com caminhão de mentira. A salada, é tipo uma salada, uma vitamina que você põe banana, maracujá, mango e bate no liquidificador, certo? Mas é pouca verdade e mais mentira. Aí quando vai apertando muito, igual a igreja católica, pega na Bíblia, aí já está sendo muita verdade fora do tempo, as mensagens, texto fora de contexto. A Bíblia diz que ela embriaga todas as nações. Apocalipse 17:3 também. Vi sair de uma besta que tem 7 cabeças e 10 chifres, com uma mulher prostituta, nomes e blasfêmia na sua cabeça, escrito Babilônia, a grande mãe das meretrizes e abominações da terra, com o cálice na mão, dando beber todas as nações que embriagaram com a custa da sua luxúria, da sua imundícia, o cálice, a taça. O anjo de Apocalipse 15 também fala que Jesus deu a taça, o anjo ou o anjo deu Jesus da cólera de Deus, sua ira, porque não arrependeu, as 7 pragas. Muito bem, fechamento da porta da graça. E colocou 7 livros apócrifos. São Sabedoria, Tobias, Judite, 2 Macabeus, 1 Baruque e 1 Eclesiástico. São chamados deuteronômico. Não fala o ecumenismo? Apocalipse 16:12. Domingo como para salvar o planeta, a natureza, mentira. Podia do Deus Todo-Poderoso e ele levar, através do Papa, o maior líder da Igreja Católica. E os Estados Unidos que não sabem, a segunda besta. Vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. A primeira praga lá no Egito, Faraó, o deus Rã maior. São espíritos operadores de sinais, de demônios e curas falsas para enganar as pessoas. As pessoas não querem enricar, não querem ficar livre da doença, mas é isso aqui, ó, que está causando as doenças. A pessoa ela está pondo a doença por prazer, que é gostosa essas comidas, não vai pela saúde, vai pelo sabor. E na farmácia, arroz integral, macarrão integral e pão integral. E o alimento carne. O apóstolo Paulo disse, é bom que não come carne. Se Deus não colocou, não vai dar certo. Você pode ir por todo, igual o casamento. O apóstolo Paulo disse que a mulher, tanto separada do marido, enquanto ela estiver viva, debaixo da lei conjugal ele estará. Morrendo ela, livre da lei conjugal, ele estará. E ele disse às viúvas e às virgens que fique como está, como ele, e que vai para a missão. Lucas 16:18, Jesus falou, se a mulher separar do homem por qualquer motivo,
Quem casar com ela comete adultério. Quem casar com a mulher também comete adultério. Viu aí? Então são em caso de morte. E mesmo assim, sabe por quê? Por causa dos filhos. De uma parte ou de outra. A família já é muito. Imagina duas. Ah, mas Deus não sei quantos. Naquela época foi para povoar. Para legamia. Mas Deus nunca apoiou duas famílias e ele nunca deixou também a carne. Entendeu bem? Ellen White foi chamado de herege lá nos Estados Unidos, há 100 anos atrás, que o melhor alimento seria alimento vegetariano. Que quando dava febre, eles retalhavam a carne para ser o sangue. Ela falou, não faça isso, esquenta um pano na água ou no vapor da água e passa em cima. Ela foi chamada de... Ela foi... chacoteou ela. Hoje, os maiores artistas no Brasil são vegetarianos. Tem 30 mil vegetarianos. Certo? Massa, requeijão, queijo. Certo? Merenda. Eu só como, eu não merendo não. Frutas naturais, ovo caipira, bolo, requeijão, não tem sabor. Lasanha, picanha que tem queijo. Tá a mesma coisa lá da árvore do bem e do mal. E o peixe morre por o quê? Pela boca. Está vindo uma rabanada de doença de câncer aí para os jovens, e acho que é da carne. O açúcar tem mais de 50 tipos de câncer, o refinado, porque o negócio da cana, a máquina tira tudo. Qualquer coisa enlatada, refrigerante, a Coca-Cola aceita sim o diabo. Se você colocar Cristo derrotado, o diabo vitorioso. Ou o rei. Se você colocar Cristo o rei, não aceita lá no rótulo. Tem cocaína na Coca-Cola, é o quê? 2 Q. Coca-Cola, cocaína. A cor dela é como no cafezão, que tem pedra, tem mais soja, tem mais farelo de pau. As pessoas estão viciadas. Por isso que Jesus ainda veio, que eu quero salvar todos. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho 30 anos que não tomo café, e 7 sou vegetariano, o café, elas falam, eu tenho vontade de deixar, mas não tem pecado, Jesus justifica. E eu tenho 7 anos que eu sou vegetariano, e só você que vê as bênçãos. Porque a gente escolhe tudo de bom para tudo, o povo. Mas na hora que é para pôr nesse corpo, que é uma máquina, quem fez ele é que sabe, e o médico, e eles não obedecem, talvez, e nem o médico às vezes. Pessoas operam de próstata, não cumpre o regime, quantos eu já vi, morre na hora. Certo? E o remédio é como a comida. Tem remédio só bom, não tem remédio margoso. Por exemplo, o próprio levanta-cadáver, eu faço um levanta-cadáver, eu acho que ninguém toma. E eu tomo gritando. Corta na hora. É questão de comida. Tem remédio e as crianças que têm medo da injeção? Teve um casal que acho que mudou dos Estados Unidos para o Brasil porque a criança foi comer, engasgou e a doença é muito séria e acho que cara. Certo? E obesidade. Menina de 10 anos, já precisa não sei quantos quilos. Menino que nasce nos países aí desse tamanho, ó. Acho que pesa uns 12 quilos. Depois que nasce. Porque aí a mulher não aguenta. E se não puder nascer também, faz parte de cesárea. E o homem mais pesado do mundo tem 400 quilos. E tem um país aí que mais de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas no mundo é obeso. E tem um país aí que 60% das pessoas são obesas. Refrigerante, causa câncer, obesidade. Além da bebida de álcool, cigarro, causa câncer. Também infarto no coração, a carne também. Certo? É campeã de câncer, inclusive da boca do estômago, que recebe todos os remédios do animal. Puron, que é um veneno, você passa no gado. 2 vacinas de raiva que tem gente que dá por ano. E os remédios que dá para engordar, bezerro, manqueira, gato que você compra, você não sabe, você tem que vacinar de raiva. E bezerro de manqueira, ele não sabe. E para engordar, ração, tanta mistura. Tudo isso é que causa câncer, certo? Por isso que
está voltando à árvore da vida, do bem e do mal. E o Natal de Roma, Semiras, Nimrod e Tammuz, e as bolinhas do bem e do mal. Semira, a deusa da lua, Nimrod, o deus do sol. Nimrod morreu, Semiras casou com o filho Tammuz. As mulheres comemoraram choraram a morte de Tammuz. Ezequiel 8:14. E Nimrod está em Gênesis 10:8, que foi parente de Cã, filho de Noé, que fez a torre de Babel. Muito bem. Então, e agora 17:14, que vai perseguir o povo de Deus a morte, decreto da morte, de Roma, de 666. Então, eles pelejará contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, e os chamado eleitos e fiel. Apocalipse 17:14. As águas que viu foram nações, multidões e povos. E Daniel 12:1. Eis que naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor do povo de Deus, seus anjos da terra. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde aquele tempo e jamais haverá. Será salvo todo aquele que achar escrito no livro da vida. E Daniel 7:19-28. Daniel 7:19. E sim, eles vão unir, que Deus vai permitir. Daniel 2:34. Virá uma pedra sem auxílio de mão, esmiuçará os pés da estátua, e batendo no pé da estátua, esmiuçará e encherá a terra. Agora, Daniel 7, está aqui, Daniel 7:19-28. Daniel 7:19-28. Então, tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava a pés o que sobrava. E também das 10 pontas que tinha na cabeça, e da outra que subiu de diante da qual saíram 3 dentes daquelas digo que tinha olhos e uma boca, que falava o Papa, né? Com graciosamente, e cujo parecer era mais firme do que o das suas companheiras, as igrejas protestantes e os falsos profetas, que não pregam o remanescente e a mensagem da Adventista, que já tem 400 que pregam a da Reforma. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão contra a mulher. Somos nós, né? Os que guardam os mandamentos de Deus, porque guardamos os mandamentos de Deus, tem um testemunho de Cristo. Ele está irado, e agora irado, e ele está irado e desesperado. Ele está vendo os sinais tudo e procurando esconder do povo. Certo? Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuirão o reino. Apocalipse 11:18. Chegou a hora de Deus dar aos servos e os profetas o galardão, julgar os mortos, destruir a terra, via a arca o santuário aberto, a arca da aliança, ouviu vozes e relâmpagos, trovões. O julgamento, os anjos sabendo, os 24 anciãos, Moisés, Elias e Enoque, que Moisés está em João 5:45, acusando os que acusam ele, aquele que escreveu a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números. E depois vem a graça, que é o cordeiro, os animais que justificam, e os mandamentos a Abraão, que já guardava antes de Moisés 200 anos, Abraão 26, Gênesis 26:5. Abraão guardou os mandamentos de Deus e os estatutos e os juízos. Caso a pessoa não aceitar mais, ser condenado. Marcos 16:15. A quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.
Só Deus que sabe. O reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços, e quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Eis que tentará mudar os tempos e a lei, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7,25. Daniel 7,26 de novo. Mas o juízo estabelecer-se-á, aí eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até ao fim. A perseguição, né? Para matar. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos, Daniel 2,34 nós já viu, debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios e servirão e lhe obedecerão. Viu aí? Depois da volta de Cristo, dos 1000 anos no céu, que Deus vai queimar céus e terra. Apocalipse 27 a 12, o dragão subiu à superfície da terra. Se necessário que você seja por pouco tempo, enganará as nações, de novo enganando. E ela já está condenada, e ele também. Aos 4 cantos da terra marchará a cidade santa, gente sem cabeça, à luz da Nova Jerusalém, para tomar dos santos, que é pouco. Sitiaram a companhia dos justos, porém desceu o fogo do céu e destruiu a todos. E aqui na terra tem enxofre e fogo também, igual ao dilúvio, dos dois lados. Por isso que Deus é longânimo e benigno, não querendo que ninguém se perca, mas ele não para o relógio não, viu? É o calendário. Olha os sinais aí. Então, tá explicado, né? E verso 44 de Daniel. Verso 44, Daniel 2. Daniel 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Viu aí? Então é isso aí. 45. Da mesma maneira, cima do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçará o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro. E Deus grande fez saber ao rei o que lhe dizer depois disto. É certo, e o sonho e é fiel a sua interpretação. Viu aí? Muito bem. Está explicado, né? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Mateus 5,17, com relação à mudança da Bíblia, quando Jesus falou na lei e na palavra, nem um tio, nem um jota, ou seja, nem uma letra, a palavra. E não vai muito longe da ressurreição de Cristo, não. Em Lucas, por exemplo, João fala na ressurreição. Romanos fala que Romanos 1,19, as coisas invisíveis de Deus desde a criação são manifestas para que as pessoas não fiquem inesculpáveis. Criação. Pois deixaram o mandamento de Deus de lado, deitou a verdade por terra, o que fez prosperou, homem com homem, mulher com mulher, cometendo torpeza. Marcos 7,7 também fala: em vão me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, preceito de demônio, deixando o mandamento de Deus de lado, dizendo leivadamente, bem validez o mandamento de Deus para seguir a tua própria tradição. Não lembra como disse Moisés: honra teu pai e a tua mãe.
Lucas 24, 44, 30 e 40 anos depois da ressurreição de Cristo, Jesus falou, importa que está escrito na lei de Moisés, no Salmo, em todos os profetas, em todas as escrituras. E o seguidor de Cristo também, o próprio Jesus, os discípulos, foi chamado de seita. O adventista é chamado de seita. Uma coisa que é só dela que vai ser salvo, gente. Porque ela prega a verdade, santuário, juiz investigativo, Daniel, sábado. Ah, é da adventista. Não tem que parar de igreja adventista, não. Está na Bíblia. Você quer falar a Bíblia, você fala, mas você não fala ninguém, não. E os de fora também, está na Bíblia. A Bíblia diz, seca-se a erva, cai-se a flor, mas a palavra do Senhor continua eternamente. E Mateus 15, 13 diz, toda plantinha que está nesse livro que meu pai não plantou será arrancada fora por ele. Plantinha é a palavra. Muito bem. E Mateus, 1 João, é isso aí, Mateus 5, 17, Apocalipse 11, 19, beleza. Então, o que acontece? Eu não li o jornalzinho do Apocalipse, não. A Venezuela tornou outro tremor de terra, e a Indonésia, e o Japão já tinha andado no Japão, eu esqueci de falar, e Joel 2, 28, Deus faria sinais no céu e na terra fumo, sangue e vapor de fogo, vulcões, incêndio e queimadas, o fogo do Espírito Santo, a chuva seródia nos está preparando, também o falso fogo da besta, céu a terra, e sangue é crimes aí que estão acontecendo, os sinais dos terremotos, que nem a Venezuela, 100 mil pessoas, o homem não pode matar, ele mata, guerras e tudo. Um falou que 6 bilhões de pessoas vai passar fome no presidente. Quando Deus mata, permite morrer, Deus não faz uma coisa, por mais que seja a morte, sem de olho não aproveita, que é morrer arrependido, certo? Aí o ser humano não aceita. E os 4 ventos, os 4 anjos segurando os 4 cantos da terra, o anjo vem nascendo do sol sábado, que é Jesus, não é do Espírito Santo, está em Efésios 4, 29. 3 selos. Sábado, selo da cruz, Eclesiastes 3, 9. A eternidade foi colocada dentro de nós antes que nós fôssemos criados em todas as coisas. E o selo da cruz e o selo do sábado, Isaías 8, 16, Ezequiel 20, 20 e Lucas 4, 16 e Apocalipse 7, 2. E o do Espírito Santo, Efésios 4, 30, que é o rebatismo, a vida da pessoa nascer da água e do Espírito. A queda é do homem, mas o levantar é de Deus. E o pecar só... Sabe como é que é a vida do pecador? Você, de vez em quando, acerta uma sem querer. Porque nós não... É tipo assim, o pecador é tipo assim. Nós não aguenta ver uma casca de banana, nós já escorrega e já cai em cima. Assim é no pecador. O que o pedreiro sabe fazer numa casa, o vaqueiro sabe mexer não é com gado, e nós, o que é pecador, sabe fazer o quê? Pecar. Agora, eu aceito Jesus para pecar, que nem uma vez salvo, salvo para sempre, comemoramos a ressurreição de Cristo, sem o sacrifício. Jesus disse que vocês vão beber o cálice que eu estou bebendo e ser batizado com o batismo que eu fui batizado. Então, quem aboliu a lei foi Roma, quem aboliu a Bíblia foi Roma, não foi Jesus. E quem quiser vir após mim, negue-se, toma a tua cruz. Quem não aborrecer sua vida por minha causa não serve para ser meu discípulo. E deixar pais, mães, irmãos, na fé. E se for possível, deixar de casa, que uma menina de 8 anos chegou em casa, foi batizada na Adventista, falou assim, nós não te quer aqui mais não. Se eu amar algo, dividir com Cristo,
No trono do viver, que é o coração, não há lugar para dois. Se forem um será amado e o outro será rejeitado. Coração dividido, Jesus já veio com ele vivido. Certo? Esse negócio ele não faz. Entendeu bem?